Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui para a gente seguir com a prova testemunhal. Última semana do ano, espero aí que você tenha tido bom Natal. Esqueci de desejar um Feliz Natal na última aula, mas espero que tenha tido um Natal tudo tranquilo. E agora a gente entra na última semana do ano. Nessa semana, todo mundo muito cansado, serão 5 aulas, aulas de segunda a sexta-feira, para eu cumprir com o meu objetivo de 3 aulas semanais, pelo menos uma média disso. Eu tive aí alguns imprevistos que acabei atrasando algumas aulas, então, para não ficar em mora, essa semana 5 aulas e a gente fecha 2022 com essa marca muito importante para mim. 3 aulas semanais em média. Então, se nós tivemos aí 52 semanas no ano, foram mais de 150 aulas nesse ano de 2022. Em 2023 a ideia é seguir nessa linha aí também, tá? Na aula passada, a gente tinha fechado ali vendo o local e o momento que você ouve as testemunhas. E aí eu falei sobre algumas autoridades no final da aula, que eu vou trabalhar agora com você. Por quê? Porque se for uma autoridade indicada como testemunha, ela não é ouvida na audiência de instrução e julgamento. Ela tem uma prerrogativa de ser ouvida no local de trabalho dela, na residência dela, dia e no horário que ela escolher. Quem são essas autoridades? Vai passar os olhos aqui para você ter essa noção. Você não vai precisar decorar isso aqui, mas é importante saber que existe essa regra aqui, tá? Então olha lá, olha o que diz o 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. É muito pequeno isso aí, né, pessoal? Vamos lá. O presidente é no 454. O presidente e o vice-presidente da República, os ministros de Estado, ministros do Supremo, conselheiros do CNJ, ministros do STJ, Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Contas e também do Superior Tribunal Militar, tá? Procurador-Geral da República, os conselheiros do CNMP, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, o AGU, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do Município, Defensor Público Geral Federal e o Defensor Público Geral de Estado, senador, deputado federal, governador, prefeito, deputados, desembargadores, tá? Procurador-Geral de Justiça e o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. O que é importante entender aqui? São um grupo bem grande de autoridades, mas eu não quero que você se esqueça de dois que muita gente acha que tem essa prerrogativa, mas não tem. Juiz de direito, tá? E o membro do Ministério Público. Não tem essa prerrogativa. Quem tem são os desembargadores. Quem tem é o Procurador-Geral da República, é um membro do MP, o chefe do MP, ou o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Então, os promotores de justiça que atuam em primeiro e segundo graus, se não for o Procurador-Geral de Justiça, não tem essa prerrogativa. E os juízes de primeiro grau também não têm. Os largadores vão ter, mas juízes não. Por exemplo, a minha esposa é juíza. Se ela for arrolada como testemunha, ela vai ser ouvida como qualquer outra pessoa, tá? No mais, são autoridades que se você passar o olho aqui uma, duas, três vezes, você vai acabar lembrando, né? Prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador e por aí vai, tá? Claro que aqui vereador também não entra, tá? A lei, ela escolheu algumas autoridades, então esses três é importante lembrar que não entram. Vereador, juiz de direito e membro do Ministério Público, seja em primeiro ou segundo grau. Apenas procurador de justiça, geral de justiça, apenas procurador-geral da República terão essa prerrogativa. Mas como é que funciona o procedimento? A lei diz que eles podem ser ouvidos na residência dele ou onde eles exercem as suas funções, tá? Mas como é que funciona? Olha lá, parágrafo 1º. O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida.
remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que arrolou como testemunha. Então é assim, vamos imaginar que num processo judicial, lá no dia do envolvido num acidente, uma das testemunhas era um deputado estadual, ele estava perto lá. Aí eu vou lá, arrolo ele como testemunha, falo para o juiz que ele é um deputado estadual. Vai lá, oficia a esse gabinete desse deputado estadual e diz, ó, o seguinte, o autor te arrolou como testemunha, está aqui a petição inicial que ele contou os fatos dele, você é testemunha dele, ou quem arrolou como testemunha foi o réu na contestação, está aqui a cópia da contestação, e me diga aí, que dia, que horário e em que local você quer. E o juiz joga para ele esta possibilidade. Então diz, você tem essa prerrogativa, é só me dizer aí o dia, o horário e o local, tá? Quando ele disser, beleza, vai intimar os advogados e vai ser ouvido nesse local que ele escolheu, tá? Agora, passado um mês sem manifestação da autoridade, então olha, eu dou um mês para você me dizer que dia, em que horário e em que local você quer ser ouvido. Se ele não falar nada, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Então, digamos assim, essa autoridade, ela tem essa prerrogativa de escolher um dia, um horário e um local, mas eu dou essa prerrogativa para ela escolher, né? Esse prazo aí em um mês ele não escolhe, o juiz fala, bom, já que ele não escolheu, então eu vou dizer qual vai ser o dia, qual vai ser o horário, qual vai ser o local e de preferência ser aqui na sede do juízo mesmo, tá? Aí parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. É uma espécie de, entre aspas, punição, né? Você disse que queria ser ouvido no dia 10 de fevereiro de 2023, aí no seu gabinete. Daí a gente vai lá para o seu gabinete no dia 10 de fevereiro de 2023, você não comparece, aí tá de brincadeira, né? Aí o juiz vai lá e designa um dia, um horário e um local, na sede do juiz ele vai ser ouvido lá. Então ele tem essa prerrogativa, mas ele tem uma forma para exercer essa prerrogativa que ele tem, tá? Beleza? Entendido essa questão, agora a gente vai partir para o procedimento da prova testemunhal, tá? Primeira coisa que tem que ser feita é o chamado arrolamento das testemunhas, tá? Então vamos entender o que é o arrolamento. É a indicação das testemunhas. Eu tenho que dizer quem são as testemunhas que eu vou querer ouvir, tá? E eu gosto de dividir o arrolamento em algumas etapas. Primeira etapa, momento do arrolamento. E aqui, gente, vamos voltar um pouquinho no código, tá? Prazo para rolar as testemunhas não está indicado na parte da prova testemunhal. Ele está indicado lá na parte do saneamento do processo. É claro que o legislador, na parte da prova testemunhal, ele te indica que está lá no prazo do artigo 357, parágrafos 4º e parágrafo 5º, tá? Mas eu vou trazer para vocês esses dois dispositivos aqui, tá? Esse prazo, ele vai variar a depender de duas situações. Situação 1. Se o juiz marcou uma audiência para fazer o saneamento compartilhado do processo, inclusive aqui no canal tem aula de saneamento, se você não assistiu, assiste lá. É aquela audiência que o juiz marca, chama as partes por meio dos seus advogados, e esse saneamento é feito pelo juiz e pelas partes. Ele marcou essa audiência, o rol de testemunhas é levado nesta própria audiência. Então, o juiz diz, designe o dia 15 de março de 2023 para que seja realizado o saneamento compartilhado. Se ele fizer isso, nessa audiência você vai apresentar o rol de testemunhas. Se ele não fizer isso, se ele fizer saneamento, gabinete, der uma decisão saneadora, que é o mais comum, que é o mais corriqueiro, olha o que a lei diz, tá? Olha lá. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal,
o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Então é ele que fixa. A lei só diz máximo 15 dias. É muito comum nessa decisão o juiz falar: defira a produção de prova testemunhal desde já umas partes para apresentarem um rol de testemunhas no prazo de 15 dias. A lei fala um prazo que não supere 15 dias, mas o comum é o juiz marcar 15 dias mesmo, né? Não passar de 15, mas não dá menos que isso também, tá? E aí, como eu disse para vocês, na hipótese do parágrafo 3º, esse parágrafo 3º é a audiência para o saneamento compartilhado. Aí olha lá, ó, as partes devem levar para a audiência o respectivo rol. Então são duas hipóteses. Se o juiz marcou a audiência de saneamento do processo, você leva o rol de testemunhas nessa audiência. Se o juiz não marcou, na decisão saneadora ele vai te dar um prazo para fazer isso, prazo que, segundo a lei, não deve ser superior a 15 dias. Beleza? Tranquilo? Entendido isso, a gente vai para a segunda etapa do arrolamento, que é o requisito desse rol. O que é o rol? Gente, o rol é você vai fazer uma petição, tá? E vai falar: venha arrolar as testemunhas. Vai dizer: testemunha João da Silva, testemunha Bernadette Silveira, testemunha Rodrigo Camargo. Sei lá, você vai trazer ali o nome da testemunha. Mas o que é que a lei exige além do nome? Olha lá. O rol conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, número de inscrição no CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local do trabalho. Resumo, é um rol com uma qualificação, né? Qualificação da testemunha, para que todos saibam quem efetivamente é essa testemunha, para que não haja dúvida se eu estou falando do João da Silva que trabalha lá no bar ou é o João da Silva que trabalha no posto de gasolina. Não, o João da Silva tem todos os dados dele ali, para que a gente tenha a exata noção de quem se trata. Beleza? E o próximo etapa? Próxima etapa a gente vai falar sobre substituição de testemunha e intimação da testemunha. Mas isso, vou deixar para a parte 5 da nossa aula. Beleza? Se não deu o seu joinha ainda, dá aí para mim. Se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo. Claro, já desejando antecipadamente bom 2023. Continua comigo aqui no canal e me ajuda nessa semaninha final, ver se a gente consegue chegar a 6.000 inscritos aqui no nosso canal. Valeu, beijão, até mais.